YouTube, já sabe, né? Clica no joinha, clica no sininho, faz a sua inscrição se você ainda não tem, para você receber a notificação toda vez que o programa estiver no ar. E também compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao nosso debate e participar junto com a gente também. Inclusive, você pode participar através do chat no YouTube, tá? E também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Ele já está aqui preparado. Cláudio Apolinário. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Satisfação e alegria estarmos aqui hoje para mais um debate. E Simone, acredite, hoje vai pegar fogo. Eu tô achando que vai também, viu? Hoje vai pegar fogo porque, olha, o tema é um tema instigante, é um tema complicado, eu diria até, de se tratar. Mas vamos lá, vamos pra guerra. Um pastor divorciado pode casar de novo. Pastor divorciou. Aí ele vai lá e ele casa de novo. Qual é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através das mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Isso, e lá no WhatsApp da Vida, você pode mandar o áudio, pode mandar vídeo também, mas grava vídeo de 30 segundos e áudio também de 30, tá bom? E deixa seu nome, bairro e cidade. Pode ser mensagem digitada também no WhatsApp? Pode sim. Então vai lá, 12997472010. Lembrando, se você tá em outro país, você pode participar também através do WhatsApp da Vida, mas tem que colocar o 55, que é o código do Brasil, na frente do 12. 5512-99747-2010. Maravilha, a sua opinião é muito importante para nós. Já estou aqui com o YouTube aberto, já tem aí a enquete para você também, então vota lá, participa com a gente. Já temos lá 11 votos na enquete no YouTube, acabou de começar, já tem 11 votos. Então entre e participa do nosso debate. A Jaque Cruz já dizendo lá assim, ó, hoje vai dar pano pra manga. É isso aí, minha amiga, hoje vai dar pano pra manga. Cláudio, vamos chegar a 7.900 hoje, né? Vamos buscar. Tá perto. Tá pertinho, gente. Vai lá fazer 7.880? 7.880, então pertinho aí dos 7.900. Ok? Então entra aí com a gente, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e vamos lá. Se você conhece algum pastor que se divorciou, casou de novo, manda mensagem pra ele mandar mensagem pra cá, participar com a gente, dar a opinião dele. A participação de todos é fundamental e ela é importante pra nós, ok? Se você é membro de igreja, mande pro seu pastor também, pra que ele participe, também dê a opinião. Quem sabe ele tá pensando em divorciar, ele vai repensar, né? Então manda pra todo mundo aí, a participação de vocês, ela é muito importante pra nós. Aqui nos estúdios estamos com o pastor Edson Boaventura e também o pastor Luciano Scala, e no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Everton Alves. Começo com o pastor Edson. Pastor Edson, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui da rádio que sempre nos trata com muito carinho. É um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo para debatermos um assunto tão importante, né? Maravilha! A minha satisfação é grande. Eu quero saber o seguinte: cadê a bispa, a filhona, o noivo? Hoje abandonaram o senhor hoje? A bispa acabou as férias, está dando aula, e a filha tinha um compromisso também. Aí não puderam vir. Maravilha, hoje está abandonado. Deus abençoe, satisfação tê-lo conosco. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, bom dia, pastor Edson. Bom dia a todos que estão acompanhando essa programação. É sempre muito bom estar aqui, partilhando de um assunto importantíssimo. Acredito que muitas pessoas que estão acompanhando agora, pelo rádio, acompanhando pelas mídias sociais aqui, terão, né, um debate bem esclarecedor e espero poder colaborar um pouco aqui com a palavra de Deus hoje. Maravilha, passa o controle pra mim que eu esqueci de pegar. Então agora pastor Luciano e pastor Edson, vocês viram que agora tem um relógio bonito ali. Tô vendo. Então agora é o seguinte, a gente vai lá, coloca aqui o tempo. Ó, eu acabei desligando o relógio, mas vamos lá. A gente tem 10 coisas ao mesmo tempo pra fazer. Então é o seguinte, 2 minutos pra cada um, ok? Pra defender o seu ponto inicial. Nós vamos pros áudios e depois 4 minutos. Será o bloco da nossa explanação. No segundo bloco aí a gente vai pro embate e a participação do nosso ouvinte. Então já vai aproveitando e mandando pra cá a consideração. Começo então com o pastor Edson Boaventura. 2 minutos, querido, para o senhor dar a sua opinião inicial, colocar o pezinho e deixar o ouvinte entender qual é a sua posição. Bom, vamos lá. A minha posição é que não pode casar de novo. A Bíblia é bem clara quando diz
que o diácono, que o bispo. E aí, nessa palavra bispo aqui, você pode colocar pastor, presbítero, que tem tudo, tá tudo dentro aqui desse bispo, deve ser marido de uma só mulher. Casamento é até que a morte os separe. Então esse é o primeiro ponto, até que a morte os separe. Se a morte não veio ainda para nenhum dos cônjuges, não pode haver fim para o matrimônio. Uma outra questão é a questão prática da coisa. Eu me lembro muito bem de que uma vez um sacerdote foi aconselhar o marido de uma irmãzinha que estava com problema com bebida, com alcoolismo. Só que este rapaz já tinha visto algumas vezes esse sacerdote tomando um vinho, tomando uma cerveja. E aí ele disse para ele assim: que moral o senhor tem para vir me repreender pela minha bebida? O senhor bebe como eu bebo. A diferença é que ainda não chegou o dia do senhor passar do limite, ou do seu organismo estar fraco para que o senhor se embriague e faça alguma bobagem. Então, a questão é essa. A questão é que, do ponto de vista prático, como um pastor que está no segundo, eu conheço pastores que estão no quarto casamento, por incrível que pareça, no quarto casamento. Então, como esse pastor vai aconselhar um casal que está tendo problemas e estão pensando em se divorciar? Vai dizer o quê? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Então a questão é bem por aí. Então eu acho que é nessa linha que nós vamos trabalhar. Maravilha, rapaz. Quarto casamento, eu fico perguntando se o problema são as mulheres ou se é o camarada, né? Porque quarto casamento... Ele deve gostar muito de casar. Jesus amado, viu? Detalhe, né? 4 casamentos igual 4 sogras, né? Ou seja, o camarada vai ter que aguentar o tranco aí. Jesus amado. Pastor Luciano Scala, 2 minutos então para o seu posicionamento inicial. Muito bem. Na minha fala inicial, pastor, eu quero apresentar que cada situação ela deve ser entendida e compreendida à luz da Bíblia. Jesus, quando ele era confrontado pelos religiosos da sua época acerca dos textos da lei, Jesus sempre tinha um olhar da graça para compreender esses textos da lei, e ele colocava a ideia da graça sobre esses textos. Então nós temos essa ideia do divórcio em alguns textos do Novo Testamento, texto que nós vamos entender no decorrer do programa, e nesses textos existe sim a possibilidade do divórcio. Existe sim essa possibilidade. Nós temos alguns textos onde o próprio Jesus fala acerca disso. Nós temos o apóstolo Paulo falando sobre isso. E são textos que nós podemos compreender que uma vez que foi dado a eles a autorização ao divórcio, nós podemos compreender sim a possibilidade, ainda que seja de um pastor, de um líder, a possibilidade dele contrair um novo casamento. Então nós temos diversos exemplos de diversos casos de abusos, né, dentro de um casamento, e não vejo a obrigação dessa pessoa, por mais que seja um sacerdote, por mais que seja um líder, permanecer dentro de um relacionamento abusivo. Porque quando nós falamos de um relacionamento abusivo, muitas pessoas pensam logo na mulher. Sim, porque na maioria das vezes esse relacionamento acaba acontecendo com a mulher. Mas isso também pode acontecer ao contrário. Então não vejo essa necessidade, usando esses textos que vou apresentar no decorrer do programa, que esse pastor deva permanecer casado. Por mais que ele seja um líder, por mais que ele esteja na frente de um rebanho, por mais que ele tenha que aconselhar, como o próprio pastor Edson colocou, eu não vejo ele na obrigação de manter um casamento dentro de um relacionamento abusivo. Maravilha, vamos então aos áudios falando sobre o tema. O primeiro áudio do pastor Isaac Pereira, o segundo áudio do pastor Paulo Henrique, dando opinião sobre este tema de hoje. E a sua opinião? Mande para cá, Instagram, Facebook e YouTube. Eu tô na vida, e também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Vamos aos áudios. Nós vemos lá em Gênesis 2:24 que o Senhor, Deus, é o autor do casamento. Logo, é Ele quem dita as regras do casamento. E vemos já em Mateus 5 o Senhor Jesus falando acerca de regras acerca do casamento. Nós vemos Ele dizendo que não pode recasar em caso de cônjuge vivo, tendo-se aí sendo considerado como adúltero aquele que recasar ou casar com a mulher que for repudiada. Nós vemos isso também em Marcos 10.
Vemos também em Romanos 7 e em 1 Coríntios 7 o apóstolo Paulo ensinando que o laço matrimonial só é quebrado com a morte de um dos cônjuges. Não obstante o Senhor Jesus ter trazido aí ao que nós chamamos de cláusula de exceção para o divórcio somente, não para o casamento, o apóstolo Paulo ensina que o laço matrimonial só é desfeito com a morte de um dos cônjuges. Diante disso, à luz dos critérios de 1 Timóteo 3 e Tito 1, de que o bispo, o presbítero, o pastor, só pode ser marido de uma só mulher, a Bíblia mostra claramente que o pastor não pode ser recasado, a não ser que a sua esposa tenha falecido. Fora dessa situação, não é possível que o bispo seja recasado, logo ele perderia um dos requisitos para ser bispo, para ser pastor, para ser presbítero. O pastor deixa de ser exemplo nessa área, logo ele não pode ser pastor se ele for recasado. 96.5 Debate da vida. Deus, ele não quer que ninguém viva sozinho, tanto é que a Bíblia, ela nos orienta quando Deus fala: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. As pessoas chamam de segundo casamento, né? O recasamento ou casar novamente, para um pastor, para um obreiro, para qualquer pessoa, na verdade, é uma realidade da nossa sociedade, e a igreja brasileira, a igreja mundial, ela vive com este efeito, ela passa por essa realidade. Então, todos os pastores, todos os líderes das igrejas, eles precisam se atentar a essa realidade e essa dificuldade. Então, se a situação não foi uma situação de vergonha, de uma situação ao extremo, foi um acordo, uma conversa transparente, acredito muito que o obreiro, a obreira, a pessoa está livre para viver um novo amor, um novo relacionamento, digno de uma família, digno da bênção de Deus. E eu tenho certeza que Deus não quer que ninguém viva sozinho, que ninguém viva machucado. A pessoa está livre para viver um novo amor e um novo relacionamento. Maravilha, então estão aí as opiniões nos nossos áudios e bem interessantes os posicionamentos. O pastor Paulo Henrique foi o último a falar agora. Ele menciona que se em algum momento teve um problema, mas se esse problema foi resolvido numa boa, ou seja, não é nada vergonhoso, que haveria sim a possibilidade de um novo casamento, mesmo porque aí ele cita o texto de que não é bom que o homem esteja só. Já o caso do pastor Isaac Pereira, ele também bate obviamente no sentido inverso, dizendo que o presbítero que se casa com uma outra mulher, ele deixa de ser exemplo, logo ele não pode ser pastor se ele for recasado. Então, ou seja, ele vê aí cláusulas de exceções com relação ao divórcio, mas não com relação ao recasamento. Os nossos convidados, obviamente, vão também citar e falar sobre esses pontos mencionados também nos áudios. Então, o pastor Luciano Scala agora terá 4 minutos para fazer o seu posicionamento sobre o tema de hoje. Vamos lá, então. Na minha opinião, olhando para aquilo que a Bíblia vai nos apresentar, Jesus, quando era confrontado acerca destes assuntos, né? Nós temos um exemplo bem claro. Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 19, ele sendo confrontado pelos religiosos acerca da questão do divórcio. É importante nós ressaltarmos que na época de Jesus existiam algumas escolas rabínicas que elas tinham opiniões bem diversas acerca deste assunto do divórcio. Na época de Jesus existiu uma escola, que era a escola Shammai, que dizia que poderia acontecer o divórcio se uma das partes tivesse cometido o adultério. Existia uma outra escola rabínica na época de Jesus, a escola Hillel, que dizia que a pessoa ela poderia divorciar por qualquer motivo. Qualquer motivo, o homem poderia dar a carta de divórcio. É importante nós ressaltarmos que a carta de divórcio, ela veio lá de trás, ela não é da época de Jesus. Ela veio desde o Pentateuco, desde a época de Moisés. Moisés permitiu a carta de divórcio. E era uma carta que assegurava com que as mulheres não ficassem, uma vez divorciadas, que elas não ficassem totalmente à mercê da sorte. Que elas pudessem sim contrair um novo casamento. Jesus, quando foi apresentada essa questão para ele, em Mateus capítulo 19, ele falou que não.
ele vai fazer uma retomada lá do princípio, o texto que o pastor Isaac apresenta, né? Lá no princípio, lá na criação, ele vai dizer que no princípio não foi assim, que Deus fez um homem e a mulher, que o casamento é algo que veio da parte de Deus, mas ele fala acerca do divórcio. E ele vai falar acerca do adultério. Então, olhando para esse texto de Mateus, capítulo 19, nós temos a exceção do adultério. Nós temos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, nós temos Paulo também tratando acerca da temática. Na verdade, Paulo, ele vai usar vários capítulos de Coríntios para falar acerca de casamento. E no capítulo de número 7, ele fala da questão do divórcio. Ele vai falar acerca do abandono. Em ambos os textos, tanto o texto de Mateus 19 como o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, em nenhum momento os autores vão dizer que é proibido contrair o novo casamento. A questão que se coloca são os textos de Paulo, as orientações de Paulo pastorais a Timóteo e a Tito, que são os textos que pegam, né, aquilo que o pastor Isaac apresentou na sua fala. Porque o bispo, ele deve ser casado com uma só mulher. E é de fato. O que o texto, as recomendações de Paulo para Timóteo e para Tito, acerca do bispo, acerca do obreiro, é que realmente a poligamia é totalmente reprovada por Deus. Reprovado. Esses textos não estão dizendo acerca do divórcio. Esses textos não estão dizendo acerca do novo casamento. Eles estão falando da poligamia, que não pode ser casado com mais de uma pessoa. Que naquela época era algo que acontecia, nós sabemos disso. Na época de Jesus era aceitável. E o que os autores vão dizer, o que Paulo vai orientar, é que não, que o bispo ele deve ser sim o líder da sua casa e que ele deve ter apenas uma mulher. Então, nessa minha fala inicial, eu quero deixar esses meus argumentos, dizendo que tanto em Mateus capítulo 19, como na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, não existe essa reprovação. Maravilha. Você pode continuar dando a sua opinião aí. Agora nós vamos ouvir o pastor Edson Boaventura, que também terá os mesmos 4 minutos para expor o seu ponto de vista. E você pode dando a sua opinião através das nossas mídias sociais. Instagram, Facebook e YouTube /EuToNaVida. No caso do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, você pode mandar tanto digitado como você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo para que nós possamos colocar aqui no debate. O vídeo sempre enriquece o nosso debate, mas se você não quiser, mande áudio. Porém, por volta de 30 segundos, ok? Para que nós consigamos colocar o maior número possível de pessoas. Nós recebemos muitos áudios, muitos vídeos, mas quando nós temos áudios e vídeos muito grandes, não tem como colocar, não tem como recortar e a gente acaba não conseguindo colocar no ar. Então, se você mandar de 30, 35 segundos, 25 segundos, isso nos ajuda e a gente consegue colocar mais gente no ar. Tá bom? Pastor Edson, 4 minutos. Bom, não precisa dizer que eu concordo com o pastor Isaac Pereira, né? Já deixei isso bem claro. Vamos entender então como começou a questão da carta de divórcio. Como o pastor Luciano citou, uma das escolas da época dizia que o homem poderia se divorciar por qualquer motivo. E com um grande mestre com quem eu estudei, pastor Dr. Gilson de Almeida Pinho, ele nos diz o seguinte, que se o homem acordasse um dia, olhasse para o cabelo da mulher e achasse que o cabelo da mulher não estava agradável, ele podia mandar ela embora. Se ele descobrisse que o sorriso da mulher não era tão bonito quanto ele imaginava, ele podia mandar a mulher embora de casa. Se a mulher fizesse uma comida e não o agradasse, era motivo para o divórcio. Mas nós vamos a Levítico número 20, verso 10, vai dizer: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Aí nós vamos para Deuteronômio 22, 22. Vai dizer a mesma coisa. Quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Mas como estava acontecendo essa questão? E veja que o divórcio é sempre o homem se divorciando da mulher, nunca é o contrário. A mulher não tinha essa possibilidade de abandonar o marido.
Aí, como estava acontecendo essa questão do homem estar divorciando da mulher, a carta de divórcio foi criada exatamente para pôr fim ao divórcio. E veja como é fácil compreender isso. Em Deuteronômios 24, a partir do verso 1, vai dizer: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, ou por causa de adultério, aí, dependendo da versão, o homem pode repudiá-la, mas dará a ela uma carta de divórcio, para que ela saia. Bom, aqui, e quem lê Bíblia sabe disso, não foi revogada a antiga lei do apedrejamento para os adúlteros. Então, pense numa sociedade machista, em que o homem pode mandar a mulher embora, se divorciar da mulher por qualquer motivo. Essa mulher não tem a mesma possibilidade, a mulher é totalmente submissa. Esse homem vai preferir o quê? Dar a carta de divórcio ou apedrejar a mulher que desonrou o seu nome? Então, é fácil compreender, foi colocado uma cláusula. A partir de agora, Moisés vai dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, a partir de hoje, você só pode divorciar se for por adultério. Só que Moisés não revogou a lei do apedrejamento para os adúlteros. E nós vamos entender isso quando aqueles homens trazem a mulher adúltera para que Jesus diga o que deve fazer com ela. E por que Jesus tem a atitude que tem? Também é fácil compreender. A lei diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados. Aqueles hipócritas trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Por quê? Corporativismo. Eles também, provavelmente, todos eles, ou a maioria, eram adúlteros, cometiam seus adultérios. Então, ele não ia pegar aquele homem, provavelmente ele ia acusá-los diante de Jesus. Aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Todos eles vão embora. Mas a mulher é trazida até Jesus, porque a lei continua mandando apedrejar os adúlteros. Então, um homem machista, ele jamais vai dar um documento para que a mulher saia de casa livre, leve e solta, sendo que ele tem a possibilidade de apedrejá-la. Então, a carta de divórcio veio para pôr fim à farra do divórcio. Maravilha. Estamos então com as opiniões dos nossos convidados. O pastor Edson Boaventura está dizendo que não, ou seja, um pastor ele não pode se divorciar e casar de novo. Já no caso, o pastor Luciano Scala está defendendo que em alguns casos pode sim. Qual é a sua opinião? Já tem várias opiniões aqui no nosso YouTube. Se você puder, inclusive, compartilhe com mais pessoas, mande mensagem para mais pessoas para que elas participem conosco e nós consigamos aqui trazer um debate agradável e nos levar ao entendimento do que a Bíblia diz sobre isso. Como que nós devemos nos portar? Muitas pessoas hoje, o pastor Edson trouxe o exemplo aqui de uma pessoa um pastor que já está no 4º casamento. Então, quer dizer, aí já virou várzea, né? Bom, eu não sei o que aconteceu lá no caso dele, mas 4 casamentos, aí quer dizer, está numa situação complicada, tem alguma coisa errada aí no relacionamento. Mas vamos lá, nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de se confrontar, sempre com ordem e respeito, obviamente, mas de confrontar as ideias para que você possa entender a linha de raciocínio e chegar a uma conclusão, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Música boa, toca na vida. Campanha do Agasalho 2021. Participe. Você pode fazer a sua parte doando e também arrecadando em seu ciclo social. Roupas, agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis. O inverno chegou e muita gente precisa da nossa ajuda. Somos um povo e juntos somos mais. Acompanhe nossas redes sociais e ouça o programa Bíblica no Ar. Em breve, vamos informar um ponto de entrega. Faça a sua parte. Ajude uma vida. Uma iniciativa Rádio Vida e Igreja Bíblica Vida. Instagram da Vida?
tô na vida. Hashtag tô seguindo. Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata, encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Vida, tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Vida FM. Vida. Esse último ano não foi nada fácil. Aqui na ACD tem sido muito difícil também. Assim como você, nossos pacientes não veem a hora de ser livres para fazer o que quiser. Por isso, a gente continua lutando para não perder nosso movimento. É a sua doação que move a ACD. O movimento é urgente. A sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@acd.org.br ou no site aacd.org.br. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Debate da Vida está de volta. Agora é a hora do ouvinte participar junto com a gente através do WhatsApp da Vida, através do chat lá no YouTube, onde você pode dar a sua opinião. Nosso chat no YouTube, youtube.com/eutonavida. Se você não está por lá ainda, corre lá para você assistir ao programa e participar junto com a gente. No WhatsApp da Vida, 12 997472010. Inclusive lá no YouTube, você pode participar também da nossa enquete, né, Cláudio? Como que tá? Exatamente. Simone, eu confesso pra você que eu tô um pouco admirado com o resultado da pesquisa. Porque um assunto como esse, que eu diria que ainda é um tabu, não dá pra dizer que era tabu, ainda é um tabu, mas a gente tinha uma reação da igreja, uma reação do povo muito forte com relação ao recasamento, a possibilidade de um novo casamento. Falando do líder, então, do pastor da igreja, aí o negócio já complicava um pouco mais. Mas pelo menos pra mim, pode ser que não surpreenda os demais, mas pelo menos pra mim tá surpreendendo, porque 52% estão dizendo que sim, que um pastor divorciado pode se casar de novo. Pastor Edson, o negócio tá complicado, hein? E 48% estão dizendo que não, isso no Facebook. No YouTube, aumenta, 56-44. 56% da nossa audiência estão dizendo que um pastor divorciado pode se casar de novo. Qual que é a tua opinião? Manda pra cá, nós queremos ouvir a sua opinião, nós queremos que você participe aí da nossa enquete para que nós possamos chegar à conclusão no final do debate de hoje. Você chegue a uma conclusão sobre este tema. Um pastor divorciado, ele pode se casar de novo? Nós temos aí a participação dos ouvintes, temos áudio, temos as considerações aqui digitadas. Então, Simone, tá contigo aí colocando algumas opiniões. Beleza. Tá faltando vídeo, hein, gente? Manda vídeo pra cá também. O pessoal tá tímido. Tá com frio. Vamos lá, então. O Anderson de Caraguatatuba participando junto com a gente. É a primeira vez que eu vejo ele participar. Que legal, seja bem-vindo. Legal. Rufus Godoy de Taubaté, o Vitor Lemes, também a Esther de Oliveira de Taubaté. Paz do Senhor, bom dia a todos. Quem fala é Anderson, sou do Litoral Norte, Caraguatatuba, Igreja Bola de Neve. Eu acredito que depende muito da motivação do divórcio. Né? Se for um divórcio pautado na Bíblia, né, com base bíblica, no caso do que a Bíblia cita, né, o adultério, acho que sem problema. Um abraço, a vida é tudo de bom, Deus abençoe a todos.
Bom dia a todos. Bom, até onde eu saiba, a Bíblia coloca algumas condições essenciais para um novo casamento. Agora, se o novo pastor puder casar de novo depois de estar na condição de divorciado, isso vai valer só para quem tem cargo eclesiástico. Então, para as pessoas que não têm cargo eclesiástico, tem que valer o que a Bíblia diz, mas para pastor não vale, é exceção. A Bíblia não trata dessa forma, né? Mas, enfim. Bom dia. Então, eu creio que o casamento é místico, né? Vitalício. Então, ele não tem como desfazer isso. Só se caso de morte. Mas, como Moisés criou a carta de divórcio para que não haja, né, mortes. Que não seja pior do que já está. Então, ele criou essa carta de divórcio por causa disso. Esther de Taubaté, poder pode tudo, gente. Infelizmente. O próprio Paulo falou que todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. E as pessoas estão se justificando por elas mesmas e a palavra de Deus, que é a boca de Deus, está ficando para trás. Homens de Deus que fizeram um seminário, sentaram, ouviram a palavra de Deus, sabem o que ela diz, mas não estão colocando em prática, por isso que estão abrindo mão de muitas coisas. Olha, a irmã Esther de Taubaté tá meio revoltada, né? Meio braba. Mas como é que pode? Fez seminário, tá junto, conhece a Bíblia, como é que pode distorcer tudo e fazer dessa forma? Bom, o irmão Leandro Silva faz uma pergunta. Se um pastor se divorciar e a esposa dele casar novamente, ela estará em adultério, né? Então o pastor pode se casar de novo? Olha, ele fez uma conexão interessante aqui. Ou seja, peraí, então o pastor divorciou. Aí ele espera a mulher casar de novo. A mulher casou, então automaticamente estaria em adultério. Se está em adultério, aí ele pode casar de novo? Pergunta interessante, senhores. Olha só, hein? Estratégia. Pastor, eu vejo, comentando um pouquinho acerca da enquete, eu vejo que as pessoas elas têm procurado olhar para o pastor como um humano mesmo, como um ser humano, porque por muito tempo foi colocado sobre nós, porque aqui nós estamos em pastores, foi colocado sobre nós, sobre o líder, um peso, uma responsabilidade sufocante, né? Que realmente sufoca. E eu acho que a igreja, ela olhar para o pastor como humano, como alguém que tem as suas fragilidades, as suas necessidades, passa pelas situações difíceis de um casamento, porque nós somos pastores, mas nós temos dificuldades nos nossos casamentos. Eu tenho amigos que são pastores, partilhamos, conversamos acerca do assunto e sabemos que o desafio do matrimônio não é um desafio apenas para quem é membro de uma igreja ou para quem não é cristão. O pastor passa por esses desafios. E imagina só lidar com adultério, mas com essa consciência, eu não posso retomar minha vida, porque se eu faço isso, eu vou perder o meu cargo ministerial. Eu acho isso desumano, eu acho isso pesado, desumano, e acredito que um dos motivos de muitos pastores desistirem do ministério, cometerem suicídio, fazerem coisas que não precisaria fazer, é justamente por esse peso que é colocado sobre eles. Bom, eu quero passar aqui pro pastor Edson, pastor, eu vou dar já uma alfinetada aqui no pastor Luciano. Ele comentou o fato de ser desumano, e eu até concordo com ele. Agora, nós temos que andar pelo desumano ou temos que andar pela Bíblia? Temos que andar pela Bíblia. E o problema... Cutucado, o senhor já volta aí. Tá? O problema não é que se coloca uma carga muito grande sobre o pastor. O problema é pastores que não estão olhando para a Bíblia. Então vamos lá em Timóteo 3. O que é que tem que ser o pastor? Irrepreensível, ou seja, não digno de repreensão, aquele de quem não se possa encontrar coisa alguma que o repreenda. Aí, concorda, divorciou, vai ter repreensão. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não contencioso. Aí no final aqui vai dizer assim, ó, tendo seus filhos em sujeição. Dificilmente quem passa por um divórcio tem os filhos em sujeição, porque vira uma briga de querer um agradar mais, os filhos eu
tenho visto isso em diversas famílias que houve o divórcio. A mãe quer agradar o filho para dizer que a mãe é que é a boa. Aí o pai quer agradar o filho para dizer que o pai é o bonzinho, é o melhor, fica com o papai. Então o homem perde essa qualificação. O pastor perde. E na verdade, meus amigos, meus irmãos, eu estou tratando de pastor porque esse é o tema. Mas aquilo que eu disse, o divórcio não foi para pastores, porque era impensável para Moisés que um sacerdote, que um profeta pensasse em se divorciar. Aí o pastor Luciano colocou a questão do adultério. Mas vem cá, existiu e existe adultério maior do que o que nós, seres humanos, cometemos para com Cristo? Cristo se divorciou, por acaso, da igreja? Ele vai falar, Jesus vai dizer assim, marido, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E o perdão? Não se prega mais o perdão? A reconciliação? Será que o adultério é realmente o ponto final do casamento? Outra coisa, ninguém comete adultério sozinho. Quando há o adultério em um casamento, a outra parte sempre falhou. Pastor, então agora eu devolvo aqui e levanto a bola pro lado de cá. Ou seja... Eu tenho cuidado, pastor, eu tenho cuidado, né? Eu respeito demais, pastor Edson. Tenho cuidado com falas assim, porque eu não gosto de generalizar, né? Todo adultério, eu não uso essa forma de generalizar, porque isso é muito perigoso. Porque o pastor Edson agora colocou a responsabilidade em quem foi o chifrudo. Que é o termo que se usa por aí, o chifrado. Mas sempre há uma brecha. Porque assim, eu lido com muitas pessoas, eu sei que o pastor também lida com muitas pessoas, muitos pastores, e nós sabemos que na prática, nem tudo é assim. Generalizar de uma forma assim, eu acho pesado, porque não se justifica. Então, todo o adultério pode ser justificado utilizando a outra parte. Bom, eu fiz porque, por um outro lado, e eu não consigo pensar desta forma, eu não consigo olhar por uma infidelidade no matrimônio e toda a responsabilidade ser partilhada aqui no meio, 50%, 50%. Não, eu não disse isso. Mas olha que interessante, me veio aqui um caso, me lembrei agora dele, um caso próximo, inclusive, que faz muitos anos, eu acabei de lembrar dele. Um casal aceitou, colocou para dentro de casa o pastor. O pastor estava numa condição difícil. O pastor, ele não era casado. Esse rapaz, ele foi levado ao presbitério, ou seja, ele tinha um cargo eclesiástico dentro da igreja. Com um relacionamento muito próximo com o pastor passa então a morar na casa dele, que estava numa situação, não, pastor, vem para cá, nós vamos acolher o senhor. Coloca o pastor para morar dentro de casa. Num belo dia, o presbítero chega em casa e o pastor estava deitado com a sua esposa. Obviamente que deu um grande rolo, eles se separaram. Ok, separou. Ele então é a vítima. Sim. Vítima, inclusive, de um pastor. Moral da história, o pastor casou com a mulher. E esse presbítero não pode casar mais? Então, pastor de cabra, né? Pastor de cabra, ok. Mas e aí? Pastor, e esse rapaz? Pastor, ele errou. Eu vejo com... Não, ok, mas a pergunta é, e agora? Ele é a vítima, ele não pode mais casar? Ele é a vítima por causa de uma imprudência dele. Eu jamais, morando eu e a minha esposa, vou trazer um outro homem, a não ser que fosse meu pai, para dentro de casa. Quer acolher, quer ajudar? Ajuda a bancar, chama os irmãos, aluga uma casinha, ajuda a pagar, trazer para morar dentro de casa. Dele era um homem de Deus. Mas aí é falta de conhecimento. Mas olhando para a questão de bom senso. Mas olhando para a questão do adultério, esse presbítero, ele está totalmente desimpedido para ter um novo casamento, tranquilamente. Então, mas acho que essa é uma controvérsia, né? Porque, mas e aí, marido de duas mulheres? Então, aconteceu um adultério. Exatamente, marido de duas mulheres, até que a morte vos separe. Isso aí não vale só para pastor, é que o assunto aqui é pastor. Sim. Mas isso é geral. Como eu disse, mostrei lá no começo, em Deuteronômio, não foi revogada a lei do apedrejamento. Então, o que queria se acabar na época era exatamente com a farra, porque pega um homem, imagina, você ouvinte, se coloque no lugar de um judeu lá machista, que por qualquer coisa, sabe que o judeu é tão machista que um dos glórias a Deus que ele emite ao levantar é glória a Deus por eu não ter nascido mulher. Então, para você ver o ortodoxo mesmo, como que a situação é. Aí o camarada tem a possibilidade de apedrejar essa adúltera, pensa que fosse
judeu com judeu, esse caso que o pastor acabou de colocar. Ele tem a possibilidade de apedrejar a mulher. Ele vai preferir dar um papelzinho para ela sair livre e casar com o amante? É claro que não. Então, o que Deus fez foi colocar uma trava, falar assim, não, acabou o adultério. Esse negócio de você olhar para a mulher, não gostei, vai embora, acabou. Agora você tem uma oportunidade, ou você apedreja, ou você dá uma carta e manda ela embora. Então veja que a coisa é séria. E outra coisa é assim, pastor Luciano. Eu tenho um carinho enorme pelo pastor Luciano. Mas assim, não encontramos na Bíblia, onde diz na Bíblia para casar de novo? É uma autorização para o divórcio, uma opção. Você tem como apedrejar, mas não para casar de novo. Então vamos lá, o pastor Luciano aqui vai ter a chance de fazer a sua tréplica aqui. Mas a pergunta que me fica é, então a pessoa, ela é vítima e ela não vai poder casar de novo? Mas e botar um homem para morar dentro de casa com ele e a esposa, sabendo que em alguns momentos eles vão ficar sozinhos? Não pode, não pode. Então eu até concordo com o senhor que ele errou. Agora, tá bom, errei. Mas a culpa não é minha, a culpa é deles, eles fizeram. Ele agora está sentenciado a viver separado o resto da vida? Uma mãe solteira está sentenciada a ser mãe solteira mesmo que ela se case. Sempre alguém vai olhar para o filho dela e ela vai olhar para o seu filho de mãe quando ela era solteira e vai dizer assim, puxa vida, fiz uma bobagem. Tá aí, meu filho é uma bênção, mas foi fora da hora. Mas essa mãe pode casar. Sim, mas ela carrega o fardo do erro. Então ele vai carregar o fardo de que ele, poxa, é um segundo casamento. Meu primeiro não deu certo, ele carrega o fardo. Mas ele está impedido de... Mas aí eu vou fazer o quê? Então eu vou fazer um monte de coisa, vou pegar a Bíblia e vou falar assim, não, é o seguinte, coitadinho, né? A Bíblia fala isso, mas ele pode, Ok. Então vamos lá, nós temos mais opiniões aqui de ouvintes, aí eu quero ouvir o pastor Luciano. O João Lúcio perguntando o seguinte: durante toda a vida a sociedade organizou-se com base nas religiões, tendo o judaísmo e o cristianismo como principais, digo com relação às convicções e relações sociais. O que levou a esta banalização conjugal? As igrejas não deveriam repudiar, assim como a Bíblia repudia, estas pessoas que aderem a esta prática? É exatamente esse o ponto, viu, João Lúcio, que nós estamos colocando aqui e que o pastor Luciano colocou como algo desumano. Ou seja, olha para o líder, olha para o pastor como alguém que não pode ter uma vida conjugal. Aí vem até uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Esse camarada, ele foi lá e a mulher resolveu ir embora. Vamos dizer que pode não ter sido adultério, pode ser o que for. Mas tem um texto aqui que fala isso. A mulher fala assim, eu fui embora, eu não quero mais saber de você. Ela simplesmente some. Esse camarada está sentenciado a viver sozinho o resto da vida. E as tentações e as necessidades fisiológicas desse homem? Tem um texto, pastor, eu separei aqui para ler, né? Que até o pastor comentou que não tinha o texto, mas o texto que eu utilizo para responder essa questão é exatamente o que está aqui aberto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, olha o que diz aqui, ó. Versículo de número 13. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido, porque o marido incrédulo é santificado ao convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente, olha só, pastor, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, o que o texto está dizendo é que ele não está sujeito a ficar nessa condição de escravidão. É claro o texto. Ele está livre. Ele pode retomar a sua vida. Concordo, ele está livre de permanecer num casamento opressor. Mas olha o que ele diz no verso 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então é dentro desse contexto que Paulo diz. Olha, por exemplo, uma mulher está apanhando do marido. Ela vai ficar com o marido apanhando, correndo risco de morte? Não. Apanhando, o marido usando drogas, assim por diante. Ela pode se separar, ela tem esse direito. O que ela não tem direito pela Bíblia, o que nós não temos no meu modo de enxergar a Bíblia, e não só no meu, né, de muitos outros pastores e pessoas e crentes, é que a Bíblia não dá respaldo para um segundo casamento. Nem caso de adultério. Nem caso de adultério. Então, ou seja, o camarada foi chifrado e lascou-se. Meu amigo, por que não orou mais antes de casar?
Ah, melhorou, mas a mulher, de repente, aconteceu alguma coisa lá e a mulher fez a arte, ué. E a gente tá colocando só a mulher como se só a mulher fizesse arte, né? Na realidade, o inverso é verdadeiro. Nós estamos dando uma de judeus lá atrás, exatamente, ou seja, na realidade, a mulher também pode ser vítima de um homem malandro, né? Inclusive de pastores malandros. Esse de 4 casamentos, outro que eu conheço de 3 casamentos. E aí, e essa mulher, então? Essa mulher também tá sendo... O cara é malandro, hein? 4. Quer dizer, deixa eu fazer uma aspas aqui pra não ser injusto também, desumano, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o cara fosse malandro, e ele fala, não, eu gosto de brincar com fogo, eu pego uma irmãzinha aqui, uma irmãzinha ali. 4º casamento. As 3 que casaram com ele estão amarradas, elas não podem mais ter relacionamento nenhum. Ué, vamos pegar aqui a terceira. Ela já sabe que o cara já passou por 2, ela vai entrar numa aventura Mas dessa. vamos pegar a primeira. A primeira não sabia. Não sabia. A primeira não sabia. Aí passou a segunda, passou a terceira, passou a 4ª. Essa primeira, inclusive, vamos incrementar a história aqui. Ela tem um filho. Ela agora vai ser... Não, vamos colocar 3. Vamos deixar 3 no bucho da mulher. 3 filhos. Ela está sentenciada agora a criar estes filhos sozinha porque o marido é malandro? Pastor, uma criança acabou de nascer agora em qualquer maternidade aqui de São Paulo. Que pecado ela cometeu? Ela. Nenhum. Ok. Mas ela nasce... Ela nasce pecadora. Ok. Por causa do pecado lá de Adão. E aí? Eu vou brigar com Deus. Agora, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Não peguei fruto de árvore nenhuma. Não conversei com serpente nenhuma. Por que eu tenho que carregar uma culpa de Adão? Então tem coisas na palavra de Deus e tem coisas que Deus coloca que não dá para humanamente a gente conseguir resolver. Porque eu tenho culpa lá que Adão foi desobediente, foi ir na conversa da mulher dele. Pelo amor de Deus, nasci quantos milhões de anos, sei lá, 7, 4, 5 mil anos depois, eu vou agora pagar o pecado de Adão. Já seria a mesma coisa. Solange Borges, tivemos um pastor conhecido de uma grande igreja que foi traído pelo melhor amigo e sócio na empresa, se casando com a sua ex. O pastor casou depois de um tempo e está feliz. Então, depende. Pastores. Luciano, que eu já falei bastante. Não, mas a situação é essa, né? Ele está isento, ele foi a vítima, pastor, ele foi a vítima. O texto de Mateus 19, que é a fala de Jesus, vamos ler, talvez ele nos ajude a responder. Vamos lá. Versículo 7 de Mateus 19. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, por porneia, e casar com outra, ou seja, se ele casa com a outra mulher e foi pelo motivo porneia, foi pelo motivo do sexo ilícito, ele não está em condição de adultério. É o texto de Mateus 19 que vai nos dar essa orientação. E casar-se comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, e se essa condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar? Bom, aqui já vai mudar um pouco. Mas esse versículo é importante. Nós vamos tratar dele. Pode falar. Pode. A noção que o texto dá é que está em condição de adultério se a pessoa casar-se com outra, se a pessoa separou e não foi por porneia, não foi por sexo ilícito, foi por qualquer motivo. Daí entra aquelas 2 questões das escolas rabínicas. Então aqui parece que fica até mais claro. Então, ou seja, se a pessoa ela se separou e foi por adultério, por porneia, por sexo ilícito, então ela não estaria cometendo adultério. Não estaria em condição de adultério. Agora, se não foi por adultério, não foi por relação sexual ilícita, aí sim ela estaria em adultério. Daí estaria em adultério. Daí eu separei porque eu olhei pra minha mulher, ela fez algo que eu não gostei, né? Ela tá lá com o cabelo que eu não gostei, daí estaria em adultério. Então, ou seja, ele teria a possibilidade do divórcio, mas ele não poderia se casar novamente porque ele estaria em adultério. Sim. Ou melhor, se ele casar novamente, ele está em adultério. Não, na verdade, ele nem poderia se divorciar. Se não fosse por porneia, ele nem poderia, porque o texto lá em Deuteronômio é claro. Só pode no caso do adultério. Mas aí o que o pastor Luciano comentou é que o próprio Jesus disse, olha, Moisés deu por causa da dureza de coração. E isso, por causa daquilo que estava acontecendo que eu falei. Os caras estavam mandando a mulher embora. Então, por dureza de coração, também se deu o caso do divórcio. Mas vamos lá, entender algumas coisas. Primeiro, porneia, segundo alguns estudiosos, e vários deles, da língua, diz o seguinte, que
para um judeu daquela época, adultério não era simplesmente deitar-se com um homem. Uma mulher que fosse pega numa esquina, num beco, conversando com um homem, uma mulher casada, ela estava em adultério. Se a mulher se doasse para um homem, era considerado adultério. Se a mulher colocasse uma roupa que atraísse a atenção dos homens, ela descumprisse o jeito de se vestir da mulher... Mas, pastor, aqui não é sexo ilícito? Não, mas tem fornicação, aqui dá para fornicação, tem muitas versões que traz a palavra fornicação. Mas fornicação não seria, então, no caso de solteiros? Então, não, seria de solteiro, mas também de casar. Por que usam algumas versões a palavra fornicação, como a Almeida Corrigida Fiel? Porque se a mulher casada estivesse conversando num lugar separado com outro homem que não fosse seu marido, era considerado fornicação, que por consequência seria como se fosse uma solteira lá num cantinho escondido e caía no mesmo grau do adultério. Para eles tinha o mesmo peso. Mas veja que, primeiro, aqui Jesus está falando para fariseus. Não é para cristãos, nem para judeus temente a Deus. São fariseus, hipócritas, que queriam apenas pegar Jesus. E Jesus diz o quê? Que a lei de Moisés é por causa da dureza do coração. E que seria só por causa do adultério. Aí, um outro ponto isso aí, que a gente pode trazer porque está no mesmo bojo. Eu te digo que se nós pegarmos pastores e pessoas, irmãos na fé, 100 grupos de 100 pessoas, vários grupos de 100 pessoas que se divorciaram, se nós encontrarmos 2 ou 3% que foi por adultério, vai ser, eu vou ficar assim, nossa, é bastante. Usa-se o texto de Mateus 19 para se encobrir todo tipo de divórcio. Isso é o que mais me entristece. Eu trabalho porque eu acredito que a palavra não é para todo adultério, não pode se transformar em divórcio, tem que haver amor, tem que haver perdão, mas a maioria não é, usa-se Mateus 19 para encobrir. Para se justificar, né? Para justificar. Para dar um justificativo. Bom, temos aqui o pastor Javan. É sempre bom ter em mente a contextualização dos textos. Está dando uma chamadinha de atenção aqui. O pastor Javan é um dos nossos debatedores também. Sidney Santos depende muito da situação, caso a caso. Ele é uma pessoa como qualquer outra, só tem uma função diferente. Divórcio pode acontecer com qualquer pessoa. Sérgio José Oliveira, de Ipabá, ou Ipaba, né? A gente chegou à conclusão ontem de que era Ipaba. Ipaba, Minas Gerais, biblicamente não, mas na modernidade sim. Nós temos aqui alguns áudios, Simone. Vamos colocar 2 áudios agora. O áudio do pastor Rodrigo Vergel e também do pastor Agamenon. Então agora os pastores começaram a mandar opinião para cá. Muito bom. Vamos lá então com essas 2 opiniões. Bom dia, Rádio Vida. Pastor Rodrigo Vergel aqui de São José dos Campos. Um abraço a todos os participantes aí, em especial meu amigo pastor Edson Boaventura. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo meu pastor aqui de São José dos Campos. Ele foi traído 3 vezes pela esposa dele como membro da igreja e hoje a esposa dele foi embora com um deles. A pergunta é a seguinte: ele poderia casar de novo e continuar o ministério ou ele tem que ficar solteiro e acaba o ministério pastoral dele? Oi, a paz do Senhor, tudo bem? E quem fala é o pastor Agamenon de São José dos Campos. A minha opinião, irmãos, é o seguinte: um pastor ele pode sim se casar de novo, desde que seja ou morte ou traição. Fora isso, irmão, a palavra de Deus diz que não está de acordo, não tem concordância com o restante, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Bom, estão aí as opiniões dos nossos ouvintes, muito interessantes as opiniões, e o pastor Rodrigo Vergel, ele trouxe uma pergunta, então eu creio que a gente vai terminar esse bloco com esta pergunta aí do pastor Rodrigo Vergel. Um pastor amigo de São José dos Campos foi traído pela esposa 3 vezes. 3. E hoje a esposa escolheu um deles e foi embora com esse camarada. O que ele faz agora? Ele fica solteiro ou ele pode se casar? E se casando, ele perde a vida ministerial dele? Pastores. Rapaz, se ele foi traído 3 vezes só por uma esposa, vai se meter em outro casamento? Continua sendo servo de Deus e deixa que Deus vai conduzir a sua vida. Você não vai sentir falta. Paulo conseguiu ficar. Eu conheço pessoas, homens e mulheres, que abriram mão de se casarem. Sim, mas é o celibatário, mas não é todo mundo que tem essa condição. Esse chamado, né? Não é todo mundo tem esse chamado. Pastor, mas essa é a dificuldade, por isso nem todo mundo é pastor. Meu ponto de vista,
deve retomar a vida dele em nome de Jesus, deve retomar. Ele foi vítima de um adultério, perdoou, foi vítima de novo, perdoou, foi vítima de novo, a mulher foi embora e o cara vai ficar infeliz. É porque é interessante, né? Porque terceiro, não quer dizer que ele não perdoou, pode ser que ele perdoou a terceira, mas ela decidiu ir embora. Então, e não sei quantos anos tem esse rapaz, às vezes é um rapaz novo que tem a vida inteira pra frente, um ministério bonito pra frente e vai ficar preso. Não, ele deve retomar a vida dele, pelo amor de Deus. Olha, eu conheço um irmão que é o seguinte, ele se converteu, aí o camarada acha que porque ele é crente, a esposa vira irmã. A esposa não se converteu. E ele não namorava mais com a mulher. Tá? Ele achava que a mulher virou irmã. Aí a mulher não traiu. Mas ela simplesmente mandou ele dormir em outro quarto. Aí ele hoje, sendo crente, foi embora de casa e falou pra mim que já estava de olho e estava conversando com uma outra irmã. Quer dizer, muitas vezes acontece isso. Não, tudo bem, pastor, mas acho que, acho que aí corrobora com o que o pastor Luciano falou no início, caso a caso. Então, neste caso, a culpa é do rapaz, então, peraí, meu amigo, não vai casar de novo. Agora, no caso de pelo que o pastor Rodrigo comentou aqui, o camarada é vítima 3 vezes, perdoou 3 vezes e a mulher disse, não, mas eu vou embora do mesmo jeito. Poxa, ele agora ele não pode? O cara pediu música no Fantástico. Biblicamente, não. E se for um camarada jovem, então, mas e aí? Tem a vida inteira pra frente, pelo amor de Deus. E ele pode ser pastor ou ele também tem que abrir mão do pastorado dele? Não tem que abrir mão do pastorado dele. Mas ele não é mais irrepreensível, né? Porque ele agora passou a ser repreensível. Peraí, você não soube cuidar do seu casamento? Eu vou no mesmo exemplo que o senhor deu agora. É complicado. Você não soube cuidar do casamento, meu amigo? Não tratou bem, achou que ela era sua irmã? Eu vou dizer uma coisa. Então ele não pode mais ser pastor também? Há uns 2 anos atrás, minha filha teve 3 meses de rebeldia. E um dia eu sentei com ela e falei assim, você quer acabar com o ministério do seu pai? Porque se você sair da igreja e cair no mundo, eu vou abrir mão do ministério. Porque é o que a palavra diz, que o pastor tem que governar bem a sua casa. Que exemplo de governabilidade da minha casa. Então o senhor respondeu. Então esse rapaz tem que abrir mão do ministério. Mas eu posso fazer o quê? O mundo é injusto. Por que pessoas morrem atropeladas? Por que pessoas morrem de bala perdida? Então é isso. O mundo tem um monte de justiça. Então o conselho que o senhor está dando ao pastor Rodrigo Vergel, para que oriente lá esse pastor, abra a mão do ministério. Ele vai colocar na mão de Deus, vai ser crente, não precisa abandonar. Ele pode passar o pastorado da igreja para outra pessoa e ficar auxiliando, trabalhando na igreja. Então ele tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Bom, vamos ao intervalo e nós voltamos na sequência. Teremos aí o pastor Everton, que vai participar conosco também, dando a sua opinião aqui. Certamente vai enriquecer o debate. E nós queremos a sua participação através das mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu tô na vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no joinha. Faça a sua consideração aí. Hoje muita gente participando. É um assunto realmente bastante complicado de a gente tratar, mas a gente vai ao intervalo e volta já já. Você pode mandar também áudio, vídeo, já temos vídeo aqui também. Então mande áudio, mande vídeo de até 30 segundos através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Estamos iniciando mais um mês. Gratos a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos dele para a propagação do verdadeiro evangelho. A cada mês é um novo desafio, mas a nossa convicção de que é Deus quem vai à frente é inabalável. E eu quero agradecer a você que contribuiu, que orou e pedir que se empenhe cada vez mais para que possamos aumentar o número de ouvintes e também de investidores do reino. Então eu te peço que nos ajude divulgando a vida para todos os seus contatos e que também nos ajude mais uma vez neste mês. Já neste início de mês, faça um compromisso com Deus de ser um investidor do reino. Nós cremos no princípio de semeadura e colheita e certamente você colherá os frutos porque está plantando em terra fértil. Nos ajude a levar o verdadeiro evangelho. Faça o seu Pix com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Que Deus continue te usando, que Deus te honre e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica.
Vida. Tudo de bom. Se tem conflito no relacionamento... Nada, cara. Aqui é super tranquilo. Escuta aqui, hoje você vai dormir no sofá. Eu? Quer saber? Eu que vou dormir na casa da minha mãe. Que isso, amor? Calma que a gente tá aqui pra dar aquela força. Terapia de Casais. Todo sábado às 7h. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Seu carro não pega, não? Então, é hora de trocar a bateria por uma Condor. Tecnologia de ponta pro seu veículo ficar sempre on. Baterias Condor. Você encontra nas melhores autopeças e centro automotivos aí da sua cidade. Ou você usa Baterias Condor, ou então ele faz tchum, bom. Baterias Condor. Qualidade para o seu carro, tranquilidade para a sua vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Vem aí o Seminário Bíblico Teológica Vida. Um curso presencial aos sábados, de formação bíblica e ministerial. Panoramas das Escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta e você continua, tá? Participando junto com a gente da nossa enquete e também dando a sua opinião através do nosso WhatsApp, que é o 12 99747 2010 e no chat lá no YouTube. Lembrando, áudio e vídeo de 30 segundos e também não esquecendo de deixar seu nome, bairro e cidade. E a nossa enquete mudou? Vamos ao resultado então da nossa enquete. Você participa através do Facebook, também através do YouTube, /Eu Tô Na Vida, é só entrar lá e votar. A nossa enquete está assim, sim, 49 e não 51. Então, ou seja, estamos aí praticamente no meio a meio. E no caso do YouTube, 55 dizendo que sim e 45 dizendo que não. Então, ou seja, hoje me dá a entender que já se tornou mais aceitável o segundo casamento. Ou seja, as pessoas estão aceitando, pelo menos a metade da nossa audiência está dizendo que sim, que um pastor divorciado, ele pode se casar de novo. Então, a tua opinião é importante para nós. Mande para cá a sua opinião. Já a gente vai ter aí áudio, vídeo, vamos ler algumas opiniões. Então, mande para cá para que você também possa contribuir com o nosso debate. E se você puder, aproveita agora rapidinho e manda para pelo menos 3. Pelo menos para 3 pessoas, né? Então manda pro teu marido, manda pro teu amante, não, manda pro teu marido, só pro teu marido, amém? Mas manda para todo mundo, é muito importante você participar com a gente. Clica no joinha. Clica no joinha, deixa eu ver como é que tá aqui. Gente, o tanto de gente que tem assistindo e o tanto de gente que deu joinha, né? Gente, eu fiz essa brincadeira, mas tá amarrado, hein? Em nome de Jesus. Ok? Olha, tem muito mais pessoas, tem mais do que o dobro de pessoas assistindo pelo número de joinha. Então dá um clique no joinha aí, porque aí você vai nos ajudar para que a nossa programação seja distribuída para mais pessoas pelas mídias sociais. Ok? É muito importante. Vamos ver se dá certo? Quem tá no YouTube aí, faz agora. Clica no joinha agora aí. Vamos ver se aumenta, Simone? Vamos lá. Vamos ver se aumenta aí, ó. Estamos todos aqui, todos sujeitos, sim, por isso vigiemos. É a Jaque Cruz, o Josué Silva ainda diz que tem que ter cuidado para o diabo não entrar, né? Então tá aqui várias opiniões, então vamos lá. Eu tava com 35 joinha aqui, vamos ver agora se aumentou. Vou dar um atualizar na tela aqui, vamos ver se o povo... Que às vezes o pessoal esquece. Tá assistindo, se empolga e esquece. De 35 foi para 42 e tem muita gente aqui assistindo, então certamente vai aumentar. Então vamos lá, vamos ver se o pessoal é obediente. Eu vou dar um atualizar de novo aqui. Ou então é o seguinte, quer ver o negócio subir rapidinho? Irmão, Deus vai encher tua vida de bênção agora, vai multiplicar o teu celeiro. Dá o joinha aí. Aí o joinha aumenta, quer ver? Vai vendo. Não é brincadeira. Nosso povo é um povo disciplinado pela palavra. Aumentando. Aê, maravilha. Aumentou, maravilha. Obrigado pela participação de vocês aí. Vamos lá, então agora teremos o pastor Everton. O pastor Everton já é um dos nossos debatedores, tem nos acompanhado na programação, tem sido uma bênção e certamente vai contribuir com o debate. Pastor Everton, bom dia. Satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para sua consideração inicial. Bom dia, graça e paz a todos que nos acompanham aí nesse programa, que é uma referência para a Rádio Gospel no nosso Brasil. Mandar minha saudação aí especial a toda a produção da Rádio Vida, pastor Cláudio,
É um prazer, uma grande satisfação poder estar aqui participando novamente. E também um abraço aos amigos, pastor Edson, em especial, querido pastor Luciano Scala. Bom, agora em relação ao tema do debate de hoje, não querendo desmerecer aqui a questão da seriedade do debate, mas, a meu ver, sinceramente, eu acho que essa questão é muito simples de ser resolvida, embora eu entenda que haja uma complexidade por trás dela. Bom, primeiro nós precisamos pontuar aqui que o casamento ele é uma instituição divina, estabelecida por Deus já desde o Éden, e ele tem um caráter heterossexual, monogâmico, fiel e indissolúvel. É importante salientar que nem eu, nem Deus somos a favor do divórcio, nem eu, nem Deus somos a favor de um segundo casamento. Todavia, quando nós fazemos uma leitura bastante simples, porém não simplista da Bíblia, nós compreendemos e chegamos à conclusão de que há algumas cláusulas de exceção para o divórcio. E, ao meu ver, o divórcio ele nos traz a uma condição de solteiro novamente. Portanto, se eu estou solteiro novamente, ao meu ver, não há nenhum impeditivo para um segundo casamento. E também é importante dizer aqui que, segundo o que depreendemos da palavra de Deus, e jamais devemos ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus, é que só há 2 cláusulas de exceção para o divórcio. Eu sei que majoritariamente dentro do pensamento evangélico existem 3, né? Morte, adultério e abandono. Mas eu sou meio reticente com essa questão do abandono, porque para mim o que Paulo está falando em 1 Coríntios 7 é questão de separação, não de divórcio. Então, para mim, há 2 cláusulas para o divórcio. A morte, né? Conforme Romanos 7, 2 e 3 e 1 Coríntios 7, 39, e o adultério. Né, nas próprias palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 5, 31 e 32, no contexto do Sermão da Montanha, e também em Mateus 19, que foi um texto bastante utilizado aí quando ele responde à indagação dos fariseus. Então nós vemos que Jesus ele traz um novo paradigma em relação ao divórcio. Nós precisamos compreender a base que ele utiliza da lei mosaica para explicar com os fariseus, mas precisamos aclarar as nossas ideias no que tange a ele trazer este novo entendimento, porque agora ele desfaz aquilo que estava estabelecido na lei mosaica e ele estabelece agora uma nova lei, a lei de Cristo. E ali ele coloca, sim, uma exceção para o divórcio, no caso, somente o adultério. Então, se há um divórcio legitimado por conta do adultério, logo um novo casamento, um segundo casamento, também está legitimado. Isso está subentendido no texto, porque não faz sentido se o cônjuge que não tivesse envolvido em adultério, né, ou seja, a parte ofendida, não haveria sentido aquilo que Jesus disse se ele não tivesse o direito de casar novamente. Porque eu volto a dizer, o divórcio ele nos traz para uma condição de solteiro. Então, se ele traz para uma condição de solteiro, obviamente que eu posso contrair um novo matrimônio. E é interessante que eu coloco a questão de um simples membro também da mesma forma para um pastor. Porque quando nós vamos nos textos em que o Novo Testamento regula as qualificações, as recomendações para que alguém se torne pastor, não há nenhum tipo de referência dessa natureza que demonstre que o indivíduo que almeje essa função de pastor seja impedido de exercê-la por conta de um segundo casamento. Isso não está explícito no texto, aliás, nem implícito no texto. Então, o pastor ele tem algumas atribuições muito bem definidas na Bíblia, mas ele não deixa de ser um ser humano normal, comum, como qualquer outro. Tá? Então, sendo assim, a exceção contida na cláusula de Jesus para um divórcio e logo subentendido que há a possibilidade de um segundo casamento para qualquer pessoa, isso também inclui um pastor. Agora, diferentemente dos meus nobres colegas interlocutores, eu não entendo, por exemplo, que haja algum impeditivo para um segundo casamento. Então, nesse ponto, eu discordo do pastor Edson, mas acabo discordando também um pouco da linha de pensamento do pastor Luciano, porque para ele, um casamento abusivo pode ser um motivo para um divórcio. Eu discordo. Eu volto a repetir o que disse no início. Para mim, só existem 2 cláusulas para o divórcio.
morte e adultério. Abandono não é cláusula não é motivo para divórcio. A questão de um casamento abusivo não é motivo para um divórcio. A questão de violência não é motivo para um divórcio. Esses casos a Bíblia não abarca. Então nós trabalhamos com o que a Bíblia diz. A Bíblia só nos demonstra que é possível o divórcio mediante o adultério. Se há um divórcio legitimado pelo adultério, a pessoa ofendida ela volta a uma condição de solteiro. Nessa condição de solteiro, então há legitimidade também para um segundo casamento. Maravilha. Opinião inicial dada, então, pelo pastor Everton. A sua opinião também é muito importante para nós. Nós queremos, então, ver aqui o que os nossos ouvintes têm a dizer. Nós temos aqui, então, o vídeo da irmã Margarete Barbásia, São José dos Campos, e também temos o áudio aqui do presbítero Marcos Fortes, Washington da Zona Sul e o pastor Kleber de Taubaté. Vamos a todos aí, Simone. Vamos lá. Vídeo. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu vou lá em Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pode até ser permitido ao pastor ou pastora se divorciarem e casarem novamente. Eu acho que não é proibido, né? E dever ou não dever. Eu acho só que tem que se analisar o testemunho. O que é que vai passar isso para a comunidade? Será que vale a pena? Bom dia, Rádio Vida, presbítero Marco Forte, São José dos Campos. Para um cristão, para um membro, já é complicado um membro divorciado casar sem ser pelo ato do adultério. Agora, na questão de pastor, ele está na frente, é uma pessoa de destaque, então acredito que ele tem que ser mais zeloso com o casamento. Agora, igual o pastor Cláudio falou, o pastor casou 4 vezes, aí já virou bagunça. Pai do Senhor Rádio Vida, quem está falando é o Washington aqui da Zona Sul de São Paulo. Tá? Acredito que pode divorciar 1, 2, você pode divorciar quantas vezes você quiser. O problema é o seguinte, se eu passar por uma crise no meu casamento, tá? Como ovelha, eu vou pedir aconselho para o meu pastor. Se eu ver que meu pastor já divorciou 1 vez, 2 vezes, com todo respeito, eu não vou pedir aconselhamento para uma pessoa que não conseguiu nem resolver os seus problemas de casa. Então fica difícil, né? Obrigado, fica na paz. A partir do Rádio Vida, que é o pastor Kleber de Taubaté passando para falar sobre esse assunto. A palavra do Senhor diz em Levítico capítulo 20, versículo 10, que o que separa o homem da sua mulher ou é morte ou é traição. Porventura, eu sei que o cônjuge que foi traído, ele pode casar. E o que traiu não pode, porque se eu aceitar a pessoa de volta, eu estou conivente com o pecado dela. Nem Rádio Vida é tudo de bom. Bom, maravilha. Então, as opiniões então dos nossos ouvintes. O pastor Kleber agora Taubaté fez uma consideração interessante, que o cônjuge traído, ele poderia se casar. O que traiu, este não poderia, uma vez que ele é o praticante do adultério ou coisa parecida. Bom, nós temos mais opiniões aqui dos nossos ouvintes. Temos o Rufus Godoy. Se uma pessoa se casou 7 vezes e no último essa pessoa ainda permanece, não significaria que essa pessoa ainda está casada com as outras 6? Carlos de São José dos Campos, cargo eclesiástico não exime ninguém da justiça de Deus. Nenhum casamento será livre de diferenças e dificuldades a ponto de não terminar em divórcio. Marina Carpanese, o divórcio é um pecado como qualquer outro, e o pastor é um ser humano, está sujeito a pecar assim como as ovelhas, mas acredito que o divórcio não deva ser normalizado entre os cristãos. Se infelizmente o pastor divorciou e casou novamente, deve reconciliar-se com Deus. Enterrar o chamado por culpa do pecado é o desejo de Satanás, pois pastores paralisados fazem menos estrago no enfermo. Ednei de Jacareí: melhor se casar novamente do que ficar solteiro e imaginando ou fazendo coisa errada. Bom, então vamos lá, eu vou parar aqui no Ednei e daqui a pouco a gente segue aqui. Mas vamos lá, os 3 nossos convidados estão na tela então. Eu vou fazer, obviamente, aqui dar uma alfinetadinha aqui no pastor Everton, e aí eu já jogo primeiro pros da mesa, e aí depois na sequência ele responde. Pelo que ele comentou, ele disse que as cláusulas que ele vê de possibilidade, as cláusulas de exceção, é morte e adultério. Abandono e abuso, não. Então, uma mulher que está apanhando, ela deve ficar casada, pastor Luciano? Não, claro que não.
E eu não aconselho isso, não iria aconselhar isso jamais, né? Que ela permanecesse no casamento. O senhor tem filhos? Tenho filho e uma filha. Filho e uma filha. Já vi lá no Instagram, eu acompanho lá de domingo, andando de bicicleta e tal. Ok, filhona tá lá apanhando do camarada. Não. Mas ele bate. O que o senhor faz? Permaneça aí, minha filha? Não, jamais. Fique firme que o senhor vai dar vitória? Não, jamais. Eu não daria esse conselho, né? Não somente para minha filha, mas para nenhuma outra mulher. Iria aconselhar, sim, que ela poderia sair, porque eu entendo a agressão como um abandono. Uma vez que a pessoa agride, ela deixou de amar, ela abandonou o amor a essa pessoa. A esposa. Pastor Edson, e aí, pastor? A filhona, eu conheci ela aí, uma moça bonita. E aí, pastor, tá apanhando. Então, aí, eis a questão. Eu não vou deixar nenhuma ovelha minha, se eu souber, eu não vou aconselhar que ela fique apanhando. Mas o que não pode acontecer é o que muitas vezes acontece. Aconselha-se a mulher a voltar para casa do pai ou da mãe ou ir para casa de um familiar, só que ninguém, e aí abandona o camarada lá para ele afundar no inferno mesmo. Você tem que fazer o quê? Tirá-la, aconselhá-la, dizer para ela assim, olha, saia temporariamente da sua casa e vamos trabalhar, a igreja vai trabalhar com ele pra gente tentar levá-lo a uma mudança de vida. Aí trabalhou, pastor, trabalhou e o camarada falou assim, não, se voltar pra casa eu desço já de novo. Ou ele diz, não, pode ficar tranquilo, pode voltar que agora eu curei. Aí voltou lá, tapão na orelha de novo. E aí, o que faz? Ela pode voltar pra casa dos pais e viver a vida dela, só que não pode casar de novo. Essa era a próxima pergunta então, tua filha novinha... Agora o senhor vai sentenciar ela e dizer para ela o seguinte, agora você vai ficar em casa e não casa mais. Ela ouve isso praticamente todos os dias. Tome cuidado, escolha direito, pense, ore, porque casamento é um só. Está aqui. Bom, já que eu alfinetei, pastor Everton. Há cerca de 2 meses nós estivemos aí nos estúdios para tratar justamente sobre esse tema, né? E eu vou fazer aqui da minha fala aquilo que disse nessa ocasião. Se eu estou, criar uma situação hipotética aqui. Se eu estou em um relacionamento em que eu estou sendo agredido, e eu sou casado com uma mulher, e eu estou sendo agredido por ela, ou vice-versa, a mulher está sendo agredida pelo marido. Qual que deve ser, então, um modo de proceder? Bom, essa pessoa que está sendo agredida, ela vai sair da sua casa, da sua residência, ela vai até uma delegacia, ela vai fazer um boletim de ocorrência e ela vai se separar, se apartar da pessoa. Ela não precisa ficar convivendo junto dessa pessoa. Então, uma coisa é separação, outra coisa é divórcio. O senhor tem filhos, pastor Everton? Só de 4 patas. Tá, então aí o senhor ficou livre do argumento. A pergunta é, eu tenho filho e filha, né? Então eu tenho um filho e 2 filhas. Se o senhor tivesse uma filha, o senhor diria pra ela, vai pra delegacia, Lei Maria da Penha, faz a ocorrência, faz tudo que tiver que ser feito. Mas o senhor sentenciaria ela a não se casar mais? O senhor acabou utilizando essa mesma terminologia no outro debate, né? Até o pastor Isaac, na qual nós estávamos conversando, dialogando na ocasião, ele falou do uso dessa palavra, né, sentenciar. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa felicidade ela não pode estar sobre a perspectiva humana, ela deve estar em Cristo. Então, o importante para o ser humano é viver de acordo com a palavra de Deus, independente de uma aparente realidade de tristeza que ele pode estar. É interessante que no texto de Mateus 19, quando Jesus ele instrui essa questão do casamento, os discípulos de Jesus acham aquela palavra de Jesus muito pesada. Aí ele conclui dizendo assim, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. É uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. E nós que somos cristãos vivemos sobre a égide e o domínio da palavra de Deus. Então, independente da situação em que uma pessoa possa estar, é claro, ela precisa ser tratada pelo seu pastor, pela sua congregação, mas ela precisa estar subserviente aos conceitos da palavra de Deus. Então, ela não pode se divorciar. Ela pode se separar, se divorciar não. A não ser que a parte que o traiu, que a agredia, ela acaba contraindo um novo matrimônio. Porque quando uma pessoa se casa, ela mantém relações sexuais. Então resolveu o problema.
Tem que esperar. Então resolveu. pessoa... Não orar, esperar não, faz campanha de oração. Faz uma campanha agora, Senhor abençoe ele, que ele case logo. Uma mulher que ele case, coloca um vaso. Não dá ideia, pastor, não dá ideia. Coloca uma vaza na mão dele lá, que é pra ele aí tá contraído um novo casamento, logo ele tá livre agora, ué. Pronto. Se houve adultério, há legitimidade para o divórcio. Se há divórcio, há legitimidade para um segundo casamento. Então vamos lá. Então agora eu vou de novo na alfinetada aqui. O pastor Everton colocou então 2 cláusulas de exceção: adultério e morte, correto, pastor Everton? Exato. Só essas. Ok. E nestas condições há a possibilidade de um novo casamento. Exato. Diferente do que o pastor Edson pensa. Sim. No seu caso, mesmo se eu for adultério, não pode casar de novo. Não, senão eu vou ter que rasgar 1 Coríntios 7, 10 e 11. Ok, e no caso de morte? Não, morte é viuvez, a Bíblia mesmo aí autoriza, pode. Aí pode, então só não pode uma matar outra o solução. Cônjuge, não pode matar o cônjuge. Aí... Ué, mas morte? Não, mas aí um pecado... Aí é morte a Flor de Lis, por exemplo. Flor de Lis, que agora foi caçada lá no Congresso Nacional, pastor Luciano, tá liberada. É, porque o homicídio é passível de perdão. Exatamente, então olha que loucura. O homicídio é passível de perdão, pastor Edson. Mas a viuvez que a Bíblia trata é a morte natural, é quando Deus determina tá escrito que é morte natural. Não. Mas não está escrito na Bíblia também que é proibido fazer aborto, mas a gente sabe que é proibido. Então, mas aí não é interpretação, mas ele não está interpretando, pastor Luciano? Complicado, né? É interpretação. Eu tenho para mim que o novo casamento ele pode ser pela questão do divórcio, pelo adultério, pelo abandono, né? E pela viuvez, pela pessoa, ela se tornou viúva. São essas 3 condições. No caso da agressão, é enquadrado aqui no abandono. Maravilha. Deixa eu ler mais algumas opiniões de ouvintes aqui. A opinião do ouvinte é muito importante para nós. O Emerson de São José. Creio que sim, se vier a ficar viúvo. Direitos iguais a todos. Giovanni de São José dos Campos. Pode se casar de novo, sim. Com a mesma mulher, é claro. Ou seja, se for com a mesma, pode, né? Laine Mel, não. Seria até que a morte nos separe. Devemos carregar a nossa cruz, risos. Meu Deus. Ou seja, virou a cruz aí, irmão. O casamento virou cruz agora. Thierry de São José dos Campos. Eu estou no 2º casamento. E será o último em nome de Jesus. Mas, sinceramente, eu me sinto íntimo de Deus e continuo sendo útil na igreja. Aí. Exatamente. E aí, pastor, o que a gente diz para esse irmão, o pastor Edson, o pastor Everton, tá no 2º casamento? O que a gente diz para ele? Sim. Vai pro banco? Não. Eu penso que não deve assumir cargo de liderança, onde ele vai ter que aconselhar pessoas, onde ele vai ter que... Tá bom, ele não aconselha. Eu vou ficar na diaconia, pessoas. Eu vou ajudar a arrumar a igreja, eu vou ajudar a servir a ceia. Irmãos, a questão é o seguinte, eu não disse aqui, não tenho condições de afirmar que quem pratica o 2º casamento vai para o inferno, vai perder salvação. Eu não sou Deus, é Deus quem vai julgar. O que eu estou dizendo é, a Bíblia diz, todavia aos casados mando, não eu, Paulo está dizendo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar. Ou se reconcilie com o seu marido e a mesma coisa o marido com a mulher. Mas depois ele continua falando e fala do abandono depois. Não, mas ele fala do abandono que você não pode... Por exemplo, nesse caso aí do abuso, tá apanhando, aí o outro é incrédulo e acha que o negócio é na porrada. Homem das cavernas, segundo os evolucionistas. Então, ela não precisa ficar debaixo daquele jugo, ela pode se apartar dele. É diferente. Ali o que ele está falando é apartar-se, não ficar sujeito. O cara não quer morar com a mulher. Ele é incrédulo, ele quer ir embora. Ela não precisa ficar sujeito, se humilhando a ele. Deixa ele embora. Mas ela vai viver a humilhação de não poder ter um novo casamento? De ter um homem de Deus preparado para ela? Até porque a mulher, quando ela estava sozinha, a mulher desse período aqui, ela não é a mulher como dos dias atuais, que ela consegue subsistir tranquilamente, né? Essa mulher aqui, ela não tinha como. O que ela ia fazer? Ela iria se prostituir, ela ia fazer o quê? Depender de quem? Depender de esmolas. A mulher viúva, nesse caso aqui, ou a solteira, porque quem iria casar com ela se ela não pudesse casar novamente? Sim, mas aí dá mais ainda, dá mais crédito à palavra, que ele está dizendo para não separar de jeito nenhum. Então, é o seguinte... Mas uma vez que aparta, ela... O texto está dizendo no versículo 15, né? Ela não está sujeita à servidão. A servidão do marido. A mulher naquela época, a gente precisa entender, e você entende muito bem disso, meu amigo. Você é um conhecedor da palavra.
a mulher naquela época, ela existia para servir ao marido. Servir como mulher na cama, servir para lhe dar filho de preferência ao homem, porque os homens naquela época pensavam assim, tomara que o vizinho tenha filha mulher para casar com meus filhos, que tomara sejam homens. E cuidar da casa. A mulher não tinha o valor que a mulher tem hoje. Tem gente que fica bravo com Paulo, quando Paulo diz para a mulher só ouvir na igreja e não ensinar, mas Paulo ali está elevando a mulher ao patamar de poder ir à igreja ouvir a palavra, que nem isso as mulheres podiam. Então é esse o contexto que nós precisamos considerar para saber que essa servidão aqui é a mulher ficar servindo a um homem que não quer saber dela, que não está afim de continuar. Olha, temos mais opiniões de ouvintes aqui, Simone. Vamos lá, porque tem até um testemunho aí. Vamos ouvi-lo. O testemunho do Carlos e também tem a participação do Cleito da Penha. A paz do Senhor, meus irmãos pastores, a todos que ouvem a Rádio Vida, tá? Parabenizar vocês aí por excelente rádio. Mas eu quero deixar aqui um testemunho rápido, né? Que eu passei por uma situação assim, em que a mulher se tornou uma mulher rixosa, tá? Foi dentro da igreja, deram para ela um cargo, depois tiraram ela sem falar nada para ela, e ela exercendo com excelência, e aquilo entrou um espírito maligno nela, foi impossível de viver com ela. Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Cláudio Apolinário. Aqui é o Cleito da Penha. Olha, a minha opinião é essa. Eu apoio sim que ele pode se casar novamente, se ele for divorciado. Ele só não pode se comprometer com alguém se ele ainda tiver casado. Por que eu concordo? Porque a carne é fraca. É muito melhor ele se comprometer e tentar se consertar com Deus do que ele ficar na fornicação com uma e com outra. Então, se a carne é fraca, como Paulo falou, é melhor se comprometer, ter uma aliança com alguém, amém? Olha, muito boa opinião dos nossos irmãos. Eu tenho aqui a Mauricéia de São José, que ela manda uma mensagem. A mensagem é o seguinte: eu e o meu esposo somos pastores. No ano de 2019, peguei mensagens de uma irmã no celular do meu esposo e fotos. E ele disse que não houve contato físico, mas pela Bíblia já é traição. Orando ao Senhor, ele disse que era para eu ficar quieta e não dizer nada a ninguém. Fiz conforme o Senhor me orientou, mesmo sem entender por que agir desta forma. Sofri muito, pois briguei com meu esposo e fui atrás da moça tirar satisfação. Estamos juntos, perdoei, porém é difícil as lembranças que vêm na nossa mente. Minha irmã, se me permite, vou até aqui fora da lógica do debate, né? Mas dá um conselho à irmã. Se a irmã perdoou, é difícil, mas guardar o seu coração e pedir a Deus a restauração absoluta do seu casamento. O pastor Edson fez essa consideração de que adultério, ele te dá a possibilidade do divórcio. Mas a Bíblia não diz, se adulterou, a orientação é divorcie. A orientação inicial é o perdão. É perdoar, exatamente, reconstruir a sua família e que um dia o que aconteceu com a irmã sirva efetivamente de um testemunho para que outras pessoas que estão abandonando o casamento por qualquer motivo, essas pessoas tenham o casamento restaurado e que vocês possam se amar e ser uma família feliz em nome de Jesus. Amém? Pastor Everton, vou lhe dar então aí 2 minutinhos para fazer as suas considerações finais, mas agradeço demais a sua participação. Maravilha, muito obrigado, pastor Cláudio, mais uma vez, por esse convite tão honroso. Um abraço aí a todos que nos receberam tão bem, mais uma vez, da produção da Rádio Vida, aos meus colegas debatedores, um abraço a todos vocês. E gostaria de dizer aqui o que eu pontuei no início. Existe um ideal para o casamento cristão que foi estabelecido por Deus. A intenção de Deus é que haja um padrão de que o casamento seja indissolúvel. Nunca, jamais, Deus e a sua palavra vão recomendar o divórcio em um segundo casamento. Então, se você está passando por uma situação de traição, repense, peça a ajuda do Espírito Santo e perdoe. Este é o caminho da reconciliação. Deus não se agrada. Aliás, a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio. Então, nunca foi a intenção do Deus Todo-Poderoso que as pessoas se separassem. Pelo contrário, ele fez para que ambas estivessem juntas pelo resto dos seus dias aqui na vida. Todavia, nós vemos, sim, 2 cláusulas, ao meu ver, 2 cláusulas de exceção para o divórcio, que são a morte
e o adultério. Se há, então, um divórcio legitimado por essas duas cláusulas de exceção, logo fica subentendido que há legitimidade também para um segundo casamento, quer seja ele um membro comum da igreja, quer seja um pastor. Então, na minha fala final, eu fico com essa conclusão, dizendo sempre para você, busque o perdão, busque a reconciliação, porque é este o ideal que Deus tem para os relacionamentos entre um homem e uma mulher. Maravilha, pastor Everton. Seus dados de contato, suas mídias sociais? Você pode me procurar lá no Facebook, Everton Alves, no Twitter, Everton Alves Tel, e tanto no Instagram quanto no YouTube, Pastor Everton Alves. Só gostaria de mandar também aqui um último abraço aos meus amigos, né, e queridos irmãos da nossa igreja aqui em Cotia, Comunidade Cristã Plena Fé, e aos meus alunos do Centro de Estudos Plena Fé. Um abraço para todos vocês. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Vamos então ao nosso intervalo e voltamos já já, continuando com o nosso debate. Aproveita e divulga para todo mundo aí, porque ainda tem meia hora de debate, certamente muita coisa para acrescentar. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. O som que é tudo de bom. Vida! Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Hortifruti Oriente. Aqui tem açougue, supermercado e padaria. E ainda você encontra qualidade e economia todos os dias. Trabalhamos também com cestas básicas e contamos com serviço de delivery e retira. Faça seu pedido pelo nosso novo número de WhatsApp, 12 97405 1532. E receba suas compras no conforto da sua casa. Consulte condições. Hortifruti Oriente, em São José dos Campos. Instagram da Vida? @Eu tô na vida. #tô seguindo. Do mais simples ao sofisticado, os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box e espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Vida! Tudo de bom! Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5
96.5. Debate da vida. Última meia hora do nosso debate de hoje. Você que está em 96.5 ainda não foi lá para as nossas redes sociais, dá tempo ainda para você assistir aí a última meia hora do nosso debate de hoje. Lá, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Tem também o nosso Facebook, nosso Instagram, Eu Tô Na Vida. E também tem a nossa enquete, ao qual você pode participar também lá no nosso canal no YouTube, né, Cláudio? Como é que tá? Deu uma mudada lá? Ou como Vamos lá, o resultado não praticamente igual. 50-50 no caso do Facebook, no caso do YouTube, aumenta o número dos que dizem sim. Começou o debate com 56, agora está com 58%. 58-42. Então no YouTube, o maior número está dizendo que sim, que um pastor divorciado pode se casar de novo. Portanto, a nossa audiência, na sua maioria, está defendendo que não há problema num novo casamento. Nós vamos então agora ao nosso momento hashtag, são as palavras mais citadas na internet relativas ao tema, depois a nossa dica cultural e também as considerações finais dos nossos convidados. Vamos ao nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Então vamos lá, o nosso momento hashtag, os nossos convidados vão verificar e vão nos dizer se há ou não conexão entre aquilo que os internautas disseram relacionados ao assunto. Nosso tema de hoje, se um pastor divorciado pode se casar de novo. A primeira, começa então com o pastor Edson, na sequência o pastor Luciano. A primeira hashtag, banalização conjugal. Total, tem tudo a ver. Estão banalizando o casamento. Pastor Luciano. Tem a ver sim com o tema. Tem a ver porque muitas pessoas hoje têm divorciado por olhar para o casamento de forma banalizada e está fora da palavra de Deus. Maravilha. Segunda hashtag, exemplo. Sim, tem a ver, porque estamos falando de casamento e de líderes. Líderes precisam ser exemplares. Pastor Luciano? Eu vejo um pouco com ressalva essa palavra. Tem a ver com o tema, mas eu vejo um pouco com ressalva. Porque por mais que o pastor seja referência, seja exemplo, ele não está isento de ter problemas conjugais. Maravilha. Terceira e última hashtag, repúdio. Sim, tem a ver, porque é repudiar a mulher, né? Tem a ver com o divórcio. Tem tudo a ver. Pastor Luciano? Sim, tem a ver com o tema, com certeza. Maravilha. Vamos então à nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão te dar dicas sobre o tema de hoje, de leitura, de documentários, para que você se aprofunde no assunto. Vamos lá. Debate da vida. Dica cultural. Vamos lá, começo então com o pastor Luciano Scala. Hoje o nosso tempo está agradável, então eu vou ponto a ponto, tá? Então apenas a dica cultural agora, pastor Luciano. Maravilha. É importante falar que o casamento é algo de Deus e que o divórcio, infelizmente, tem sido algo decorrente, porém deve ser encarado como a última instância, né? Em situações como já foram pontuadas no decorrer do programa. Eu quero deixar como dica: todas as obras do Dr. Gary Chapman são obras fantásticas que ajudam a elevar o nível do casamento. Eu destaquei uma delas, né, que as 4 estações do casamento. Eu acredito que todo casamento passe por momentos um pouco mais difíceis do que outros, né? O Dr. Gary Chapman coloca isso como estações, dificuldades que um casamento pode enfrentar. Então acredito que esse livro vai ajudar, né, aqueles que estão passando por um desafio, superar esse desafio e conseguirem se reconciliar e viverem bem dentro do seu matrimônio. Maravilha. Pastor Edson Boaventura, sua dica cultural. Minha dica cultural é um livro chamado Um Homem Exemplar, da integridade ao legado. É um livro de capa azul, da editora Lan, Leori, acho que é Stockstill, nome aqui, um sobrenome aqui, parece russo. Esse livro vai falar, é para líderes, mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, se ler esse livro, vai mudar o conceito sobre muitas coisas, porque ele fala da vida com integridade, do legado que nós podemos deixar. Maravilha. Nós vamos então às considerações finais, mas deixa eu ler aqui mais algumas considerações de ouvintes. Jaque Cruz, são tantos casos, tantos escândalos, que fica difícil dar qualquer veredito. Leandro Antônio da Silva, é complicado ficar infeliz no casamento ou ficar infeliz sozinho? Solange Borges Sol, por isso que a pergunta é se casar novamente.
Agora, se casar 300 vezes, aí já não sei se o que está acontecendo. E eu fiz questão de ler para trazer aqui uma última consideração, e aí nós vamos ouvir então as considerações finais dos nossos convidados, que é do Rodrigo de São José. Ele faz uma pergunta. E no caso da mulher que descobre que o marido abusava da filha e ainda falava para a criança que não podia contar para ninguém, o divórcio e o novo casamento ainda é pecado? Então, mas aí no caso não é questão para divórcio, é questão para polícia, né? Não, ok, mas aí tá bom, chamou a polícia, prendeu o camarada, mas e essa mulher não pode casar de novo? Ela não pode casar de novo, então divorciar ou não divorciar, talvez divorciar vai dar até prejuízo para ela, deixa do jeito que tá, ou pode até, assim, ela pode divorciar, eu acho que pela lei dos homens, pela lei bíblica, é adultério também, porque na verdade ele adulterou com a própria filha, então é um adultério, não, no caso aí sim, é um adultério gravíssimo, caso de polícia inclusive. Então ela pode divorciar? Nesse caso sim. Mas casar de novo, de jeito nenhum. Sentenciada, pastor Luciano, o senhor concorda com isso? Claro que pode divorciar e pode casar de novo sim, e orar para Deus preparar um esposo que ajude ela a criar essa criança. Inclusive a sair desse trauma, né? Porque imagina o trauma para essa criança. Bom, Sidney Santos, para mim o recasamento é permitido para a pessoa que sofreu a traição e não para quem cometeu o adultério. Sim. Douglas Gomes Pereira, não, porque foi instituído só um casamento. Poderia se casar de novo se ambos ficassem viúvos. Bom, mas se ambos ficassem viúvos não sobrou ninguém, meu irmão. Né? Gláucia Regina, por não se saber a causa da separação, por exemplo, uma traição, a pessoa não tem o direito de retomar a vida? Eu penso que pode sim tentar novamente. E Marcelo de São José dos Campos, o que mais acontece hoje é o pastor que se divorcia e já se casa. Mas quando é o membro, aí não pode. Triste realidade. Bom, vamos então às considerações finais dos nossos convidados. Começa então com o pastor Edson, dando a ele 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, pastor Cláudio, a toda a equipe aqui da rádio, ao pastor Luciano, o pastor Everton, e eu vou pegar para encerrar uma fala do pastor Everton. Devemos trabalhar com o que temos na Bíblia, ou com o que a Bíblia diz, ele falou, melhor colocando, devemos trabalhar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, no verso 8, Jesus fechando aquela conversa com o fariseu: e serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, volto mais uma vez, leia os textos do Antigo Testamento. O divórcio foi criado para impedir o divórcio, a farra do divórcio. E aí Deus colocou uma causa, que é uma causa justa. Você vai escolher, homem, ou você dá uma carta de divórcio ou apedreja. E aí, naquela aparição da mulher lá, dos fariseus com a mulher diante de Jesus, fica bem claro qual era a escolha preferida dos homens daquela época. Então, viva pela palavra. Se você já está no segundo casamento, não vai sair por aí chutando o balde, e também não estou dizendo que você não vai entrar no céu, mas o ideal é que nós possamos viver segundo a palavra, e a palavra não nos autoriza a casar de novo. Até hoje, pelo menos, eu já debati em outras oportunidades com pessoas do pensamento contrário do meu, mas não achei argumento bíblico ainda que me convencesse disso. Então eu fico com a palavra, eu fico com divórcio, pode no caso de adultério, casamento, jamais. Maravilha. Seus dados de contato, pastor Edson? PR Edson Boaventura, né, Instagram, Facebook e YouTube. E a igreja AD Jardim Jussara, lá em São José dos Campos, inclusive mandar um abraço, o pastor Sérgio me mandou até a foto do dial do rádio dele. Oh, que legal. Dirigindo e ouvindo a rádio. Maravilha, que Deus abençoe. Pastor Luciano, 2 minutos então para suas considerações finais. Muito bem, quero mais uma vez agradecer, pastor Cláudio, agradecer aos pastores, pastor Edson, pastor Everton, agradecer a produção da Rádio Vida por mais esta oportunidade. E eu quero finalizar aqui dizendo que o segundo casamento, ele infelizmente é uma realidade que muitos pastores enfrentam, que muitos irmãos e irmãs estão enfrentando, que talvez estão acompanhando a programação e estão passando por esse processo. A Bíblia, ela vai falar sobre o adultério, vai falar sobre o abandono, vai falar sobre em caso de morte, ou seja, viuvez, que são situações que no meu modo de ler a Bíblia são
permitidas para que a pessoa possa contrair um novo casamento. Eu tenho muito cuidado em falar, em aconselhar casais, até porque nós estamos enfrentando uma situação, uma realidade, e não é só Brasil, é mundo, de feminicídio, onde muitas mulheres têm perdido a vida. E pastores são responsáveis quando eles aconselham essas mulheres a permanecerem dentro de um relacionamento abusivo. Então tá aqui o meu recado também a você, mulher, que talvez está acompanhando a programação e tem passado por esse processo, essa dificuldade. Busque ajuda se for preciso de um familiar, da polícia, porque você precisa preservar a sua vida. Então eu tenho muito cuidado, eu tenho esse cuidado de aconselhar para não colocar nenhum peso, nenhuma imposição para que essa pessoa possa retomar a sua vida. Então eu acredito sim no novo casamento dentro dessas possibilidades apresentadas pela palavra de Deus. Maravilha, seus dados de contato, pastor Luciano. Muito bem, para falar comigo nas redes sociais, né? Você pode me encontrar no Facebook, no Twitter e no Instagram, Luciano Scala. Igual está escrito aqui embaixo, ó, Luciano Scala, ESCALA, você me encontra com facilidade. Precisando de ajuda com dependência química, eu também sou o pastor responsável por uma casa de recuperação masculina. Entre em contato comigo e com muito prazer eu estarei te ajudando nessa área. Maravilha. Pastor Luciano, tem uma consideração aqui da Isana Santos, dizendo assim: pastor Luciano Scala vai responder diante de Deus por induzir as pessoas ao erro. Eu não estou induzindo ao erro. Eu estou dizendo as possibilidades que a Bíblia apresenta para o novo casamento. Não estou induzindo ninguém ao erro. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nós temos aqui mais algumas considerações de ouvintes. O Júnior Assis de São José dos Campos. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que herder em desejos. Algumas versões vai dizer abrasar-se. 1 Coríntios 7:9. Isto seria para o segundo casamento. Para o terceiro e quarto, não são crente não. Obrigado pela participação, Júnior. Poli Nunes, eu sou contra o divórcio. Conheci o caso de um pastor casado que estava tendo um caso com a manicure da própria esposa. Aí eles se divorciaram. O pastor ficou com a manicure e, passando um tempo depois, o pastor voltou com a sua esposa. Marcelo de Taubaté, todos estamos propícios a errar e pecar, porém, vivemos pela misericórdia. O Espírito Santo anseia por nos ver felizes. Jesus é amor, paz e perdão. André Terribile, eu sou pastor auxiliar e passei um tempo longe de Deus, porque a maioria dos pastores condenam qualquer cristão divorciado. É triste isso, porque essa é a hora que a gente mais precisa de ajuda. Presbítero Christian, acredito que só entende de misericórdia quem precisou dela. Uma boa parte dos que dizem que não pode casar novamente é porque, graças a Deus, não passaram por esta situação. Diego, segundo casamento é permitido após uma traição ou morte. Mas quando há traição, a aliança é quebrada e a pessoa vítima está livre para se relacionar com outra pessoa. Bom, vamos lá, pessoal. Esse tema é um tema, obviamente, que é um tabu, ainda é um tabu, embora a gente viu aí o resultado prévio da nossa pesquisa e a maioria dos nossos ouvintes, da média para cima, estão dizendo que sim, que é possível um novo casamento para um pastor que ele é divorciado. E fazendo um apanhado geral do que nós discutimos no debate, foi muito falado sobre cláusula de exceção. O pastor Edson defendeu que em hipótese alguma, né, somente em caso de falecimento, em caso de morte. Fora isso, a pessoa ela pode se divorciar em alguns casos, mas ela não pode um novo casamento. Já o pastor Luciano e o pastor Everton defenderam aí as cláusulas de exceção. O pastor Everton fez a menção da questão de morte e adultério e não considerou como cláusula de exceção abandono e abuso. Já o pastor Luciano Scala considerou morte, adultério, abandono e abuso como também tendo a possibilidade de divórcio e de um novo casamento. Bom, esse assunto é um assunto que naturalmente a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Quando a gente diz assim, olha, o que Deus uniu jamais separe o homem. Ou quando a Bíblia diz o que Deus uniu jamais separe o homem, eu confesso que em alguns momentos eu começo a me perguntar, eu já me perguntei se realmente foi Deus que uniu muitos casamentos que estão por aí. Porque a gente parte do princípio de que se casou é porque Deus uniu.
Não, tem muita coisa que eu faço e não tem nada a ver com Deus. Eu tomei as rédeas, eu fiz do jeito que eu queria e depois eu vou dar com os burros na água. Eu vou me prejudicar porque eu escolhi errado. Eu não orei, eu não esperei em Deus, eu fui pela imprudência da carne, e isso é uma realidade, né? Os hormônios aflorados, não, eu vou casar, e aí a gente usa a Bíblia pra tudo, né? Não, é melhor casar do que abrasar, então tô abrasado, eu vou casar. Aí casa errado, depois dá problema e vai jogar a culpa pra Deus, pro Espírito Santo, vai dizer, Deus uniu e deu problema. Será que todos os casamentos foi Deus que uniu ou foi o homem que uniu? Aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Agora, tem muitos casamentos, inclusive dentro da igreja, que não tem nada a ver com Deus. Foi o homem que tomou a frente do negócio, fez o negócio acontecer e hoje está sofrendo com as consequências disso. Bom, com relação ao tema em geral, o que eu diria é o seguinte: a gente falou aqui sobre morte e adultério como cláusula de exceção. Mas eu também considero que abandono e abuso também é um adultério. Porque se você pegar o que significa adulterar, eu quero ler aqui para vocês, adulterar é introduzir alteração em, modificar, produzir falsificação de um documento, por exemplo, ou defraudar. Um casamento, Deus fez o casamento para que o homem agrida a mulher? Deus fez um casamento para que o homem queira induzir a mulher a usar drogas, por exemplo? Deus fez o casamento para que a mulher viva do lado de um homem que abusa da filha, como foi mencionado aqui? Então o homem que faz essas práticas, o homem que pratica a extorsão, que pratica o adultério no sentido de inquirir a mulher, de subjugar a mulher, ele não está adulterando o contrato. Casamento é um contrato. É um contrato entre homem e uma mulher que ele se casa diante dos preceitos de Deus. E o que Deus fez para o casamento? A mulher, o homem e a mulher deixam pai e mãe, se unam, formam uma só carne. E a partir daí, qual é a responsabilidade do homem e da mulher? A mulher ser submissa ao marido, e eu não estou dizendo aqui da submissão que muitos pregavam aí, de que obedece, acabou e ponto final. Não, mas na submissão no sentido do cuidado, inclusive. Agora, e o homem? Qual que é a função do homem com relação ao casamento? É ser como Cristo, que doou a própria vida pela igreja. Então, se este homem não está doando a sua própria vida pela mulher, ele está cometendo um adultério. Não é um adultério sexual, mas está adulterando o contrato inicial com Deus. Então, se este contrato foi adulterado, eu entendo que esta mulher que está sendo agredida, não é só o fato de ir na delegacia, não. Vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, pede lá para ficar afastado não sei quantos metros, e além disso, essa mulher, ela foi vítima de um adultério psicológico. Ela foi vítima de um adultério que está destruindo a vida dela. Portanto, eu entendo que há sim a cláusula de exceção para que ela também se divorcie. Ok, agora vamos ao segundo casamento. Segundo, terceiro, quarto, quinto, seja lá quantos forem. A pessoa que, prestem atenção, hein? A pessoa que ela então se separou, e se separou de forma legítima, ou pela cláusula de exceção aí, morte, adultério, abandono e abuso. Irmãos, prestem atenção. É uma opinião baseada em uma interpretação bíblica. Agora, a minha opinião é a verdadeira e a certa? Não, cada um tem uma visão, cada um analisa a Bíblia e invariavelmente a gente pensa de um jeito hoje, depois pensa de outro jeito amanhã. A própria discussão da Bíblia, a interpretação bíblica, ela sofreu evoluções e as pessoas vão, não, peraí, não era bem isso. O que Deus queria dizer não era isso. E a gente vai orando e pedindo a Deus sabedoria e discernimento. O ponto é, ninguém aqui na mesa quer errar. A nossa busca não é induzir ninguém ao erro. A nossa busca é levar você a viver a plenitude daquilo que Deus reservou para você. Então a minha opinião, ela tem como base isto. Ok, a pessoa então ela se separou e está agora numa segunda busca de relacionamento. Ou ela nem buscou, mas surgiu lá de repente uma pessoa, começou a caminhar junto, uma pessoa de Deus. Então imagine esse pastor que ele tem ministério, ele tem chamado e ele foi traído pela esposa, como o exemplo dado aqui, foi traído 3 vezes, a mulher traiu com pessoas da igreja e decidiu ir embora com um deles. Essa mulher é uma promíscua. Essa mulher não é crente. Essa mulher é safada. Essa mulher, ela merece o perdão, merece que nós oremos por ela, merece. Agora, esse pastor, homem de Deus, que viveu uma vida reta, viveu uma vida de busca pela palavra de Deus, ele foi traído por ela.
Ele se divorciou e, detalhe, perdoou a mulher 3 vezes e a mulher foi embora do casamento. Ele está condenado a viver sozinho, ele está sentenciado a viver sozinho. Ou seja, é um caso muito específico que aí a gente vai usar a base bíblica. É melhor casar do que abrasar. Porque esse camarada exercendo o ministério, ou ainda que não exerça, ele tem as suas necessidades fisiológicas. Não dá pra gente quebrar isso e falar assim, ah não, isso não existe, irmão. Tem que ser celibatário, porque a nossa vida nós somos seres espirituais. Nós somos seres materiais, carnais, a gente sofre as tentações do dia a dia. Então, se esse camarada não tomar cuidado e se ele não contrair um novo casamento, orando, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, sabe o que vai acontecer? Ele pode até não se casar com uma outra pessoa, mas vai ficar lá na internet, vai ser tentado, porque, irmãos, nós somos de carne e osso. Então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Então eu diria que caso a caso deve ser avaliado. O casamento é instituição divina, então lute pelo seu casamento. Se houver um adultério, ore a Deus e peça sabedoria. E olha, eu vou terminar porque eu me lembrei de um testemunho de uma irmã que surgiu a possibilidade de esta irmã estar sendo chifrada, vamos usar o termo popular aí, né? De ela estar sendo traída. E ao conversar, eu acompanhei todo o processo, e ao conversar, esta irmã chorou. E ela disse assim, eu vou lutar pelo meu casamento. Eu não sei aonde eu errei, mas o diabo não vai tirar o meu marido de mim e esta mulher não vai tirar o marido de mim. Mulher de Deus. Ou seja, mesmo tendo a possibilidade, dado pela Bíblia, de que ela poderia se separar do marido, ela tomou a decisão. Minha família é instituição divina e eu vou lutar pelo meu casamento. Portanto, querido, ore muito antes de casar, preste muita atenção, peça a Deus direção. Casamento é coisa séria. Não case simplesmente porque, eu tô com um desejinho aqui. Não case. Segura a onda, porque se casar errado, depois vai sofrer as consequências de uma separação e de um novo casamento. Então case da forma correta. Casou, lute pelo seu casamento até o fim. Agora, casos específicos, sabe o que mais me preocupa? É uma igreja, e aí eu falo do todo, tá? Não estou falando de denominações, estou falando de mim e de você. Uma igreja que perdoa o assassino, uma igreja que acolhe o assassino, mas um pastor, homem de Deus. E aí eu tenho que juntar aqui com a frase dita pelo pastor Luciano. Às vezes acham que pastor é um ser sobrenatural, é um Superman, né? Ou seja, se usar os olhos da fé, vai enxergar ele com cueca pra fora da calça, igual o Superman, né? Ou seja, acho que é um super-homem. Não, pastor é um homem, é uma pessoa como qualquer outro, que passa por lutas, dificuldades e tentações. E o pastor passou por esse momento. Aí sabe o que a igreja faz agora? Pega inclusive a internet. É os famosos lacradores, né? Vai lá, pastor safado, pastor malandro. Não sabe o que aconteceu, não sabe o que passou, ouve uma notícia e começa a espalhar fake news por aí. Estamos numa geração complicada em que falta o amor, falta o perdão, falta entender o que está acontecendo, falta dobrar o joelho e orar por ele. Orar, eu vou interceder por ele. Em contraponto, também existe muitos pastores malandros, safados, que estão fazendo muita coisa errada. Para esses, não vou dizer caixão em vela preta, mas eu vou dizer o seguinte, tome cuidado, porque vai chegar o dia em que nós seremos julgados. E aí, aqui, nós podemos ter opiniões divergentes, mas Deus, a opinião é uma só. E a Bíblia diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticaste a iniquidade. A nossa Word Cloud de hoje são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, casamento. A segunda, traição, e a terceira, divórcio, ok? Muito obrigado pela participação de todos, nossos convidados estão na tela. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, pastor Luciano, pastor Edson, pastor Everton, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Estamos iniciando mais um mês. Gratos a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos dele para a propagação do verdadeiro evangelho. A cada mês é um novo desafio, mas a nossa convicção de que é Deus quem vai à frente é inabalável. E eu quero agradecer a você que contribuiu, que orou e pedir que se empenhe cada vez mais para que possamos aumentar o número de ouvintes e também de investidores do reino. Então eu te peço que nos ajude divulgando a vida para todos os seus contatos e que também nos ajude mais uma vez neste mês.
Já neste início de mês, faça um compromisso com Deus de ser um investidor do reino. Nós cremos no princípio de semeadura e colheita, e certamente você colherá os frutos, porque está plantando em terra fértil. Nos ajude a levar o verdadeiro evangelho. Faça o seu Pix com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Que Deus continue te usando. Que Deus